Olá pessoal, aqui é Rodolfo Pérez, nutricionista esportivo. O nosso tema de hoje é alimentação em viagens e em festas. O que fazer afinal? Mantenho minha rotina alimentar ou posso ser um pouco mais flexível? Desce a vinheta. Bom pessoal, algo muito interessante que eu observo no consultório é a diferença da visão da dieta do ponto de vista daquela pessoa que está começando para quem já vive nesse estilo de vida há um bom tempo. E um grande exemplo disso é com relação a viagens. Quando eu tenho um paciente que está no início de uma mudança da sua alimentação e ele tem uma viagem pela frente, ele entra em desespero. Ele chega para mim: Rodolfo, o que eu faço? Semana que vem eu vou viajar, vou passar uma semana na praia, vou passar uma semana no exterior, o que eu faço com a minha dieta? Em contrapartida, aquela pessoa que já vive nesse estilo de vida sabe muito bem se comportar nessas situações, sabe muito bem se comportar em uma festa que tem ali uma alimentação mais elaborada ou em uma viagem mais prolongada, independente da cultura, seja do local, seja do país que essa pessoa está visitando. Algumas dicas bem práticas e bem simples. A base de tudo, lógico, é ingestão calórica total. Ou seja, se você vai fazer uma refeição fora de casa, numa viagem, tem lá um self-service, por exemplo, ou até mesmo um cardápio em algum restaurante, você sempre tem que pensar: primeiro de tudo, eu preciso de um alimento proteico, no caso, frango, peixe, carne vermelha ou ovos. Aí, a partir desse alimento proteico, você irá direcionar o restante do seu prato no sentido de energia, no caso, carboidratos e gorduras. Exemplo, vamos imaginar que no restaurante você tem uma opção de uma carne mais gordurosa. Automaticamente você reduzirá a ingestão de carboidratos desse prato, muitas vezes ficando basicamente com um grelhado, mais gorduroso no caso, com ali a porção de legumes e verduras. Ou então você tem ali uma opção de um grelhado bem magrinho, sem grande acréscimo de gordura. Nesse caso você poderia acrescentar algum tipo de carboidrato disponível ali no caso no restaurante. Ah, não tem arroz integral, não tem o macarrão integral, não tenho batata doce, não tenho mandioca, o que eu utilizo então como fonte de carboidrato? Utilize no caso um arroz branco, mas capriche na ingestão de fibras, no caso legumes e verduras. É uma maneira bem interessante de fazer essa associação. Outro fator interessante: meio da manhã, meio da tarde, quando nós estamos viajando, muitas vezes são momentos mais difíceis de se alimentar. Dicas práticas: barras de proteína, shakes proteicos, castanhas, frutas. Se ficar difícil a fruta fresca, pode utilizar uma fruta seca, e até sempre na ordem. Até uma dica interessante: primeiro, alimento sólido em primeiro lugar. Segundo, um shake se precisar de mais carboidrato, no caso, como eu disse, uma fruta, ou até mesmo uma barrinha de cereal, só que muito cuidado para que essa barrinha de cereal não tenha açúcar. E em terceiro lugar, uma barra de proteínas, mas muita atenção com a composição dessas barras proteicas, porque a maioria contém muita gordura e muito açúcar. Veja bem os ingredientes dessa barrinha. É isso aí, pessoal. Não adianta também ficar em casa, deixar de viajar, deixar de ir em festas por causa da dieta. Viver em equilíbrio sempre, cuidado quando viajar, mas não deixe de fazer aquilo que você gosta. Valeu, pessoal. Acompanhe sempre aqui o nosso canal.